Paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Crescendo Juntos, na série Pregadores Crescendo Juntos. E neste vídeo a gente está aqui com a presença do pastor Fábio. Pastor Fábio, seja muito bem-vindo ao canal, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E já quero pedir para o senhor, cumprimento o pessoal para a gente aí. A paz do Senhor, Elton, a paz do Senhor, amados irmãos, que Deus abençoe vocês. Estou muito feliz por estar participando desse projeto lindo. E creio que Deus vai falar com vocês aí que estão assistindo esse vídeo. Deus tem uma palavra de vida e de vitória para todos vocês. Amém. Pessoal, o pastor hoje vai estar trazendo uma mensagem de Deus ao nosso coração. Espero que você seja abençoado por esta palavra que será ministrada aqui. Esse é o intuito do nosso canal, que vidas sejam abençoadas, que pessoas possam estar ouvindo a palavra de Deus e quem sabe através do teu compartilhamento, do teu curtir, da tua interação com este canal, compartilhando as mensagens, ouvindo as mensagens, pode ser que alguém que precisa ouvir uma palavra de Deus possa ser tocado por essas mensagens que estão sendo pregadas aqui. Então, a gente já quer fazer aquele pedido especial para você que você sabe que é muito importante para que essas vidas sejam alcançadas. Curte o vídeo, compartilha e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal para estar acompanhando e recebendo as notificações de mensagens que vão estar sendo pregadas aqui, postadas no nosso canal. Pessoal, sem mais delongas, vamos para a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e alegre a tua alma. Até o próximo vídeo, se Deus permitir. Abraço a todos vocês. A paz do Senhor, amados irmãos, que Deus abençoe cada um que está do outro lado desse vídeo, nos assistindo, neste projeto lindo do nosso irmão Elton. Queridos, eu tenho uma palavra para vocês, uma palavra que vai de encontro à situação que nós estamos vivendo nesses dias. Muita crise, incertezas, dificuldades. Mas acredite, Deus tem vitória para mim e para a sua vida. A Bíblia vai dizer no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, e no verso 8, a parte A, que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E a própria Bíblia vai nos dar a confirmação deste versículo de Eclesiastes. Entenda que no capítulo 37 de Gênesis, nós vamos começar a ver ou destrinchar a história de José. A Bíblia vai dizer que o seu pai faz uma túnica de várias cores, o veste. Essa túnica já mostrava para seus irmãos que José era diferente, que José ia liderar. Porque a túnica de um trabalhador, ela não tinha as mangas compridas, elas eram cortadas. E a túnica de príncipes, sacerdotes, de autoridades, eram túnicas de mangas compridas. Então, Jacó faz uma túnica talar para José. Isso já causa um certo desconforto com os seus irmãos. E continuando, estudando ou lendo a história de José, você vai ver que José tem dois sonhos. Muitos dizem que José era um sonhador. Não, José não era um sonhador. José sonhou dois sonhos que Deus deu para ele. Veja que José não sonha mais na sua história. Mas ele teve dois sonhos. O primeiro sonho, ele sonha que eles estão trabalhando e os feixes dos seus irmãos se prostram diante dos feixes dele. E ele vai contar para os seus irmãos, ou os molhos, né, como algumas bíblias dizem. O segundo sonho, ele sonha que o sol, a lua e 11 estrelas se prostram diante dele. E ele conta para o seu pai e o seu pai o repreende. Isso causa mais inveja aos seus irmãos e seus irmãos começam a chamar de sonhador. Sonhador mor. A Bíblia vai dizer que seus irmãos vão apacentar as ovelhas de seu pai e ele manda ir apacentar em um certo lugar e os seus irmãos vão para outro. Jacó manda José ir atrás e José vai atrás dos seus irmãos. Chegando onde eles estavam, os irmãos se aproveitam da ira, da raiva que estavam sozinhos com José e pegam o José e intentam matá-lo. Jogam numa cisterna e essa cisterna ela fala de solidão, fala de escuridão. Fala de medo, fala de tristeza, de abandono. Talvez, em meio a essa dificuldade, essa pandemia, tudo isso que nós estamos passando, essa possível crise financeira, desemprego, incertezas, você esteja assim, solitário, abandonado pelos amigos, abandonado pelos irmãos, abandonado muitas vezes até por familiares.
mas nessa noite Deus está falando para você que Ele está te vendo aí onde você está. E Ele tem mudança de história para a sua vida, não se desespere. Vai dizer a Bíblia ainda, no livro de Gênesis, também ainda na continuidade do capítulo 37, que os ismaelitas estão vindo de Gileade. E os seus irmãos tiram José da cisterna, pegam José e o vendem. José é vendido, é levado para o mercado de escravos. Chegando no mercado de escravos, um homem eunuco de Faraó, ou Potifar, como muitos conhecem, compram José, levam José para trabalhar na sua casa. José é um jovem bonito, um jovem de boa aparência, servo de Deus. Tudo que José colocava a mão era abençoado. Aonde José pisava os pés era abençoado. Então José começa a trabalhar na casa de Potifar e os negócios de Potifar começam a prosperar. Potifar coloca José como um líder dentro da sua casa. Veja que a história de José, ela começa um pouco difícil, ela começa com umas incertezas, mas mesmo depois de vendido, José na casa de Potifar, ele começa a liderar, ter uma posição de destaque. E muitas vezes quando a gente passa por uma turbulência como essa que nós estamos passando, assim como José passou traições, quem nunca viveu traições? Quem nunca foi enganado? Quem nunca ficou decepcionado com amigos? Isso, principalmente em nosso meio, muito acontece, né, meus irmãos? E veja que, de repente, a história muda. José começa a se destacar entre os outros serviçais ou entre os outros escravos. Abaixo de Potifar, José tinha uma voz ativa, José tinha liderança, José tinha algumas regalias, mas a história vai dizer novamente que algo tenta paralisar o plano de Deus na vida de José. E não é assim na nossa vida? Às vezes você sai de um lugar, Deus fala que vai te levar para outro, você vai para este lugar, começa a trabalhar para Deus e as coisas começam a melhorar, de repente acontece algo que vem totalmente ao contrário do que Deus está fazendo e a sua história começa novamente a passar por algumas dificuldades e ter algumas incertezas novamente. Você começa a viver outros abandonos, outras traições e você começa a entrar em desespero. José passou por isso novamente, a mulher de Potifar deseja se deitar com José, José, como servo fiel, obediente, porque algumas características de José, é importante dizer, principalmente agora sendo tentado pela mulher de Potifar, é importante falar. José era obediente. Primeiro, obedecia o pai. Obedecer pai, liderança. Segundo, José obedecia às ordenanças de Deus, era fiel à palavra de Deus. Muitas vezes nós passamos também por turbulências, por dificuldades, porque em muitas ocasiões, somos desrespeitosos, não somos obedientes, não acatamos as ordens dadas por lideranças, achamos que não precisamos respeitar os nossos líderes, mas entenda que aquilo que nós fazemos aqui na terra, respeitando pai e mãe, respeitando liderança, reflete lá no céu. Deus está vendo tudo isso. E José, mesmo sabendo que Potifar não estava vendo o que estava acontecendo, poderia ter se deitado com a mulher de Potifar, poderia ter cedido às intenções dela e os desejos carnais, e Potifar não ia saber. Mas José, ele não estava preocupado com o que os outros estão vendo, e sim com o que Deus estava vendo e o que Deus havia lhe ordenado. Porque José conhecia as leis ensinadas pelos seus pais. Então entenda, é importante também, não se desespere. E quando estiver em situação difícil, não deixe se levar por outras pessoas e não cometa erros que talvez possam te afastar do plano de Deus para a sua vida. Veja que José, ele se nega a se deitar com aquela mulher. Aquela mulher arranca a sua capa, ele foge e ela o acusa de estupro. Novamente, a vida de José se torna em desesperos, em dificuldades, em problemas. José é jogado no cárcere. José é preso como estuprador, acusado. José é castigado. Ali
ele sofre dentro daquela prisão. Mas aí Deus entra na história de novo. O copeiro sonha um sonho. O padeiro sonha um sonho. Contam para José. José interpreta o sonho do copeiro e o sonho do padeiro. Ele fala para o padeiro: olha, daqui 3 dias você vai morrer. E fala para o copeiro: daqui 3 dias você será restituído ao seu cargo. E aquilo que José revela ou interpreta do sonho daqueles homens, acontece. O padeiro é morto, o copeiro é restaurado à sua posição de servir ao rei, porque foi provado que ele era inocente, o culpado era o padeiro. E José fala para ele: olha, quando estiver lá diante do faraó, se lembre de mim. Quantas vezes nós ouvimos essa promessa? Na verdade, José que pede, né? Se lembre de mim. Mas quantas vezes nós ouvimos de alguns amigos: olha, pode deixar, quando eu estiver lá eu vou lembrar de você, viu? Pode deixar, seja na vida profissional, quando eu entrar naquela empresa lá, quando eu estiver numa situação melhor, eu vou te indicar. Ou talvez ministerialmente, para os pregadores, para os cantores que estão nos ouvindo também, estão nos assistindo: olha, eu vou falar de você lá, eu vou indicar você ali, eu vou falar de você ali. E não se lembram mais de você, chegam em um lugar de destaque e se esquecem que um dia você os ajudou também. Não é uma troca, não é que você ajudou para receber em troca, mas você ajudou com amor, com carinho, e essa pessoa falou que também iria te ajudar e se esqueceu da promessa que fez. Assim foi com José. E ele fica mais 2 anos ali preso, ele fica mais 2 anos naquela cadeia. Parece que os sonhos de José não estavam para acontecer, não estavam para se realizar, não estavam para virem à tona e se tornarem verdade e realidade. Então, talvez você esteja sofrendo nessa noite. E eu quero te dizer que melhor é o fim das coisas do que o princípio dela. Talvez o começo seja difícil, mas você ainda consegue caminhar, porque você tem vigor, você tem força, você vai lutando com as suas forças, tentando vencer e alcançar. No meio da caminhada, há um desespero, no meio da caminhada há um desânimo, porque você já está caminhando há muito tempo, e talvez você comece a aparecer, comece a tentar parar. Mas meu amigo, se você permanecer fiel como permaneceu José, você vai chegar ao final da sua história e você vai ver que o final é um final de excelência. A Bíblia vai dizer que Faraó tem 2 sonhos. Primeiro ele sonha com vacas gordas e vacas magras, e as vacas magras comiam as vacas gordas. Depois ele sonha com espigas gordas ou espigas cheias e espigas mirradas, e as espigas mirradas também comem as espigas gordas. E ninguém consegue interpretar o sonho de Faraó. Mas aí o copeiro se lembra que um jovem hebreu que estava no cárcere interpretou os sonhos dele. Um jovem fiel, um jovem obediente, um jovem temente a Deus, um jovem que não se desviava nem para a direita nem para a esquerda, um jovem que independente da situação, ele permanece firme no centro, servindo, no centro da vontade de Deus, servindo a Deus, mesmo em meio à dificuldade, porque muita gente nos dias de hoje atrela estar no centro da vontade de Deus com fartura, com dinheiro, com conta gorda, com casa bonita, com carro bom. Não é isso não. Está no centro da vontade de Deus, está fazendo o que Deus quer, vivendo os sonhos de Deus. E José estava vivendo o que Deus tinha sonhado para ele, ou projetado para ele, porque Deus não sonha. Então chamam José, José interpreta os sonhos de Faraó. E depois de interpretar os sonhos de Faraó, no capítulo 41 nós vamos ver o Faraó colocando José como governador do Egito. Abaixo dele não tinha ninguém mais poderoso do que José. José teve uma cadeira de honra. Então nesta noite, nesta hora eu quero te dizer, meu irmão, permaneça firme. Aquilo que Deus deu para você e que você sonhou vai acontecer. O projeto de Deus vai se cumprir na sua vida. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó está te vendo, está trabalhando em seu favor. Deus de Abraão é o Deus que promete e cumpre. O Deus de Isaac, que provê todas as coisas para os que o obedecem. E o Deus de Jacó, que muda toda e qualquer história. José passou por dificuldades,
José passou por traições, José passou por acusações, mas permaneceu fiel. E tinha mais uma coisa que diferenciava José, principalmente de Faraó. São sonhos. 4 sonhos são importantes na vida de José. Os 2 sonhos dele e os 2 sonhos de Faraó. Faraó tem o primeiro sonho, terreno. O segundo sonho, terreno. E José, ele começa sonhando com as coisas da terra, mas o segundo sonho de José termina sonhando com as coisas do céu. Você pode até ter projetos terrenos, uma boa casa, um bom carro, um bom emprego, ser reconhecido ministerialmente, mas o seu maior projeto tem que ser morar no céu. E Deus vai te honrar. Tenha certeza. Que Deus te abençoe. Deus tem uma cadeira de vitória para você. Permaneça fiel. Um abraço, meus irmãos.